Se fosse caneta Pô, permanente. tava embaladinho na caixa, vai demorar mais de uma semana. Pode começar? Peraí, Ana, deixa eu começar a gravar primeiro. Calma aí. Já tá gravando. Ainda não tá, não. Pra gente. Tá? Tá. Pode. Para mim aqui. Agora sim. Vai lá, Ana, vamos lá. Página 255, o início do texto. As células e os microscópios. O termo célula foi utilizado no estudo de seres vivos pela primeira vez por Roberto Young. Esse Robert naturalista, tá? Robert Young, esse naturalista inglês construiu um pequeno microscópio e com ele observou vários seres vivos e materiais. Entre eles havia um pedaço de cortiça, materiais de origem vegetal, utilizado na fabricação de rolhas. Ao observar a cortiça no microscópio, Young percebeu que ela é formada por pequenos compartimentos, aos quais deu o nome de células, que significa pequenos partimentos. Ao longo do ano, Isso aí, muito bem. outros Agora, pesquisadores... Davi. Segundo... veio outro parágrafo. Não, Ana, agora Davi. Segundo parágrafo, Davi. Tá, tia, peraí. Ao longo dos anos, outros pesquisadores aperfeiçoaram os microscópios, que nos dias atuais permitem a observação de materiais bem pequenos, ampliando células e estruturas celulares em centenas de milhares de vezes. Agora, Gustavo, terceiro parágrafo. Bia perguntou se ela pode ler, Bia. Beatriz. Tia, posso ler? Tá, vou deixar. Hoje a gente tem posso um ler o pouquinho último de parágrafo? leitura para fazer. Aí eu Posso deixo. ler então, tia? Professora, eu posso ler o último parágrafo? Posso ler, tia? Só um instantinho, Josias. Vou deixar vocês lerem. Gustavo, não? Então vai lá, Josias. No terceiro. Atualmente, existem dois tipos de principais de microscópio: o óptico e o eletrônico. O microscópio eletrônico tem a capacidade de aumentar imagem superior ao microscópio óptico. Isso. Entretanto, não permite observação de organismos vivos. Para ser observado nesse tipo de microscópio, o material precisa passar por um tratamento complexo, que causaria a morte de organismos vivos. Continua para mim, Pedro. O último parágrafo. Obrigada, Josias. Os microscópios Eu posso ler o último? Mas esse aqui já é o último. Você já leu, Ana Greg? Vai lá, Pedro. Os microscópios ópticos podem ser de diferentes tipos, e cada um deles tem uma capacidade de ampliação, com nitidez específica, por meio da microscópia óptica. Podemos observar as células e vários componentes de sua estrutura, além de permitir a observação de organismos vivos. Ampliação máxima com nitidez dos microscópios ópticos chegam a 1.500 vezes. Muito bem. Então, quais são as informações importantes que apareceram aí para a gente? Ó? O primeiro, ao observar uma estrutura no microscópio, foi o Robert Cook, tá? Se escreve assim meio estranho, mas na hora de falar, se fala Cook. Ele foi o primeiro a observar o Eu pensei microscópio. que você ia falar Robert Einstein.
Albert Einstein é da física. Só que o microscópio ele não era tão moderno, né, igual a esse aí que está na foto. Não era assim. Era um microscópio bem mais antigo, mas já dava para observar o que ele queria. Aí o que ele fez? O primeiro... Eu percebi que era muito antigo. Isso. A primeira estrutura, né, que ele observou foi uma cortiça. Todo mundo sabe que material é esse? Aquele material que faz a rolha do vinho. Já viram a rolha do vinho? Sim, eu tô perdido. Você tá onde? Já vi. Nós terminamos a leitura da 255. Eu só estou comentando agora o que tinha aí no texto, tá? Então, essa cortiça, ele pegou essa rolha de vinho, cortou um pedaço e colocou no microscópio para poder observar o que tinha nessa cortiça. E aí ele teve essa imagem aí, ó, a primeira imagem, essa imagem escura, preta, que está aí no microscópio. Quando ele colocou o pedaço de cortiça no microscópio, ele observou um monte de furinho assim. Cada furinho desse, depois ele descobriu que era uma célula, que era o que a gente estava estudando na aula passada, tá? E aí, mediante a isso, a essa observação, outros cientistas tiveram, né, a curiosidade de observar também outras coisas no microscópio. E aí começaram a observar seres vivos, a observar as células desses seres vivos, e assim começou todo esse processo de observação. Hoje em dia, a gente sabe que a gente tem o microscópio óptico, que é esse que está aí na foto, e o microscópio eletrônico, que foi aquele que eu falei para vocês, que tem uma potência maior. A gente consegue ter uma observação melhor, que é o microscópio eletrônico, tá? Agora vamos lá na página 256. Agora eu vou deixar outras pessoas lerem. Tia. Tá? Beatriz, que tinha pedido primeiro, que ainda não leu. Vou deixar. Caraca, Neném, você já leu, cara. Você já leu, Pessoas que não leu, Você cara. já leu. Quem já Você leu o vai ter primeiro que esperar para parágrafo outras ainda, pessoas que não leram, Posso ler? lerem ainda. Desculpa. Beatriz, está me ouvindo, Beatriz? Tô. Vamos lá, ó. Debaixo desse número 7, esse textinho aí, debaixo do número 7, lê para a tia. Metabolismo. Os seres vivos necessitam dos alimentos para obter energia e matéria, essenciais ao seu desenvolvimento e crescimento. Em geral, para serem utilizados pelos seres vivos, as moléculas que compõem os alimentos precisam ser quebradas em compostos menores. Esses compostos são utilizados como fonte de energia ou para a formação de novas moléculas, que farão parte do organismo do ser vivo. Posso ler o resto? Pode continuar para mim, Kailane. Segundo parágrafo, Kailane. Tia, depois de Kailane. Isso é possível. Tá nessa daqui, ó. 256. Isso, aí mesmo. Isso é possível. Isso é possível graças à ocorrência de diversas reações químicas. O conjunto dessas reações que ocorrem no organismo de seres vivos é chamado de metabolismo. Muito bem. Então, olha só, vamos entender. Como mais substâncias são transformadas em quimicamente diferentes, em outras. Isso aí. Vamos entender esse pedacinho aí, então. Aí está falando sobre a alimentação, né? Sobre os nutrientes que os seres vivos precisam ingerir ao longo da sua vida.
toda vez que um ser vivo ele consegue obter esses nutrientes, que ele se alimenta de alguma coisa, esses nutrientes eles são transformados dentro do corpo dos seres vivos em energia, tá? Então, vou dar o exemplo da gente, tá? Dos seres humanos. Nós nos alimentamos todos os dias, né? Nós comemos todos os dias para poder adquirir os nutrientes que tem nos alimentos. E aí, a gente adquirindo esses nutrientes, a gente acaba transformando esses nutrientes em energia. E aí, a gente consegue realizar todas as atividades que a gente faz durante o nosso dia, tá? Quando a gente tem um conjunto dessas reações, de que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo no nosso organismo, a gente chama isso de metabolismo, que foi o que Kailane leu, tá? Quando a gente tem um conjunto, né, de reações químicas, um conjunto que acontecem durante o dia a dia no nosso organismo, a gente vai chamar isso de metabolismo, tá? Então, todos os seres vivos, todos eles, todos os exemplos que a gente pensar de ser vivo, vai ter um metabolismo, certo? Aí a gente tem, ele coloca aí, ó, um esquema representando essas reações, tá? Então, ó, as reações químicas que compõem o metabolismo podem ser divididas em dois tipos. Veja abaixo. Metabolismo, reações que quebram as moléculas maiores, liberando moléculas menores e energia, e reações que produzem moléculas maiores a partir de moléculas simples, utilizando energia. Juntando essas duas, a gente vai ter esse processo de metabolismo, tá? Que é o funcionamento de todo o corpo do ser vivo, tá? Ele vai conseguir realizar todas as atividades durante o dia, ok? Agora continua para mim. Nathalie, tá me ouvindo, Nathalie? Oi, tia. Oi. Continua para mim, então, aí debaixo desse esquema do que eu li, a obtenção de energia, lê essa parte para tia. É que eu me perdi aqui. É que eu fui lá no banheiro, aí eu me perdi. Onde que você tá mesmo? Não, Tô aqui, 256. ó, 256, tem esse esquema aqui do metabolismo de baixo. A obtenção de energia ocorre. A obtenção de Achou? energia, a obtenção de energia ocorre principalmente por meio de um processo chamado respiração celular, que acontece no interior das células. Veja abaixo. Pode continuar. Esse pedacinho aí, a glicose. A glicose é a principal molécula utilizada nesse processo. Esse açúcar é produzido pela maioria dos vegetais, por meio da fotossíntese, e esta está presente na constituição de vários alimentos ingeridos pelos consumidores. O gás oxigênio é necessário para que ocorra a quebra de glicose na maioria dos seres vivos. Bom, aí está querendo dizer o quê? A glicose, ela é um tipo de açúcar, tá? Que está presente nos alimentos que a gente ingere todos os dias. Então, em vários alimentos que a gente come, vai aparecer a presença dessa glicose, que é um tipo de açúcar. Esse açúcar, ele dá energia à célula. E aí a célula consegue fazer o que a gente chama de respiração celular, tá? Ela consegue fazer um processo chamado de respiração celular,
que é muito importante para a célula. Todas as nossas células e todas as células de todos os seres vivos precisam do oxigênio para se manter viva. A célula tem que se manter viva dentro da gente. E a forma dela se manter viva é realizando esse processo de respiração celular. Quem vai dar essa energia para ela executar esse trabalho e fazer essa respiração celular é essa glicose, tá? Por isso que ele colocou aí, ó, um outro esqueminha para a gente observar, ó. Glicose mais gás oxigênio é transformado em gás carbônico e água e vai gerar a energia que a gente precisa. Isso aí, exatamente, Kailane, nessa parte aí mesmo, tá? Então, isso sintetiza, simplifica todo o processo que a célula faz para realizar o processo de respiração celular. Se ela consegue fazer esse processo, ela continua viva dentro da gente e dentro dos animais e das plantas, né? Que a gente agora já sabe que todos os seres vivos são formados por células, tá? Agora, Richard, lá na 257, está me ouvindo? Richard? Tô, tia. Tá, lá o primeiro parágrafo lá em cima da 257, lê para tia. A maioria dos seres vivos? Isso. A maioria dos seres vivos utiliza gás oxigênio para obter energia e por isso são chamados aeróbios. Falei certo? Sim. Como os animais, vegetais e alguns micro-organismos, no entanto, existem seres vivos que realizam fermentação, processo de obtenção de energia que não depende de gás oxigênio. Eles são chamados anaeróbios. Muito bem. Então, todo esse pedaço que Richard leu, vocês vão marcar aí com um marca-texto, ou com um lápis, ou com uma caneta, que essa parte é importante. Então, eu vou explicar essa parte agora. Bom, os seres, eles podem ser classificados de duas maneiras diferentes. Seres aeróbios e seres anaeróbios, tá? Foi o que Richard leu. Os seres que vão precisar do oxigênio, como nós, seres humanos, os animais, os vegetais, né? Para obter energia, para essa célula conseguir fazer a respiração celular e conseguir energia, a gente chama esses seres de seres aeróbios, porque eles precisam da presença do oxigênio. Quando os seres não precisam da presença do oxigênio, eles fazem, em vez de respiração celular, eles fazem um processo de fermentação. Aí, para fazer fermentação, não precisa de oxigênio. Nós vamos chamar esses seres de seres anaeróbios, tá? Então, se numa avaliação ou em algum exercício perguntar a diferença de seres aeróbios e seres anaeróbios, vocês vão dizer que os seres aeróbios, eles precisam da presença do oxigênio para obter energia. E os seres anaeróbios não precisam desse oxigênio para obter energia, tá? Porque eles fazem um processo de fermentação, e para fazer fermentação não precisa de oxigênio, tá? Então, essa parte que Richard leu é bem importante. Pode falar, Josias. A água do mar também é da mesma forma que é a água potável, com 2 oxigênios e 1 nitrogênio? Ah, sim. Então, é um pouquinho diferente, tá? Mas também tem oxigênio nela, tá? Ela vai ter hidrogênio, ela vai ter oxigênio, mas ela vai ter também uma grande concentração de sais. Então, por isso que ela fica salgada, tá? Que na água potável, na água doce, não tem esse nível de sais encontrados na água doce. Ô, tia, tá? Pode falar. então se a água
do mar tem oxigênio, por que então a gente pode morrer afogado? Sim, porque realmente ela tem oxigênio, porque existem seres que vivem, né, no ambiente aquático. Mas nós, seres humanos, nós possuímos um sistema respiratório que é chamado de sistema respiratório pulmonar. Nós temos pulmões. Só quem consegue respirar debaixo d'água, até estava dando essa aula no 7º ano agora. Só quem consegue respirar, vocês vão estudar isso melhor no que vem, debaixo d'água, são os seres que possuem brânquias, como os peixes, como os anfíbios, na fase larval, que é quando ele é girino, tá? Então, eles têm brânquias, então eles têm um sistema respiratório branquial, aí eles conseguem captar o oxigênio da água. Nós, seres humanos, por possuirmos pulmões, né, respiração pulmonar, nós não conseguimos captar esse oxigênio da água. A gente precisa vir até a superfície, até a parte de cima da água, para poder respirar e captar o oxigênio do ar, tá? Davi, quer perguntar alguma coisa, Davi? Não, a gente já estudou sobre peixes. Tia, Isso. Oi, Ana, pode falar. não tem a página 257? 257? Tem. Número 8, tem uma imagem aí. Esse bicho aí é a cobra? A cobra da... Não, isso aí, sabe o que é isso? É um milho. É a germinação do milho. E é verdade. Estranho, né? Mas a gente vai... Na outra página, a imagem está melhor. Parece, né? Mas não é não. Pegaram milho, isso dá para fazer com milho, dá para fazer com feijão. Pegaram milho, colocaram um grãozinho de milho aí na terra, e aí esse milho começou a germinar. Aí quando ele começa a germinar, ele começa a crescer assim. Parece igual uma cobra. O feijão também é assim. Se a gente pegar um grãozinho de feijão e colocar na terra, ou então no algodão, e no algodão também dá para a gente plantar. Ele começa o processo de germinação, que é o processo de crescimento dele. Aí ele sai esse embriãozinho de dentro do grãozinho. Tia, Então, isso aí vai dar origem a um pé de milho. Tá? tia, A gente pra já vai você. ver isso na outra página, que a foto tá maior. tia, Oi, Josias. se para você plantar um milho, você precisa de água, e o nosso corpo é Isso. 70% água, por que não cresce milho dentro da gente? Não, porque não é só Não fez isso. não é Ele só não fez isso. a água, né, que um vegetal precisa para crescer, Ele não falou né? isso. Ele não... Não é só a água. Estou com vontade de morrer. Como é que é, Richard? Não te ouvi. Não acredito que Jesus falou isso. Nem eu. Já pensou se tudo que a gente comesse crescesse um pé de alguma coisa dentro da gente? Olha só. É bom que ia ter Aí comida. comeu uma melancia, Tia, ter comida infinita. comeu uma melancia sem querer, engoliu a semente da melancia e ia nascer um pé de melancia dentro da gente. Já pensou? Iria ser engraçado, né? Mas isso não é possível, Josias. Sua imaginação hoje foi além. Não é possível acontecer isso. Ô, tia, imagina eu estaria cheio de planta de tangerina, porque eu como tangerina e eu nem tiro as sementes. Eu como Ô, tudo. tia, se não tem como nascer. Tia, se não tem como Olha, isso nascer. pra mim não é problema porque eu já engoli um caroço de rabicho. Ô, tia, se não tem como nascer um pé dentro da gente, tem como nascer um braço? Meu Deus. Ó, toda aula de sexta-feira,
Vocês ficam que ficam, hein? Com a imaginação fértil. Meu Deus do céu. É porque é sexta, Eu quero É sexta, né? A depois da última aula, sexta-feira. Final de Tia, semana sexta eu faço loucura, chegando. tia. Eu tô imitando o Naruto. Eu tô com a mão do Naruto o tempo todo, tia. Jesus. falou. Falaram que você Bom, tava vendo Naruto ontem. Eu tô com o selo vamos do Naruto na continuar, barriga. então. Então, já que a Ana Clara citou aí, né, esse desenvolvimento do milho, que ela pensou que fosse uma cobra, e não é, vamos observar ele, então. Tia. Parece, realmente. Olhando rápido, realmente parece. Se não tivesse essa legenda aí para a gente ler, a gente realmente poderia ficar na dúvida, né, do que poderia ser. Mas aí tem uma legenda. Não, tia. Ô, tia, A gente consegue... tá eu aqui olhando pra esse troço aqui. Aí depois, eu falei assim, gente, o que é isso? Parecendo uma cobra. Se você for Mas com esse negócio vermelho. se você for parar para observar, Então, por que que o livro... 257 tem um negócio que parece uma cobra e do lado dele tem um milho. Isso, Eu percebi, embaixo eu pensei que era uma minhoca ele entrou no processo de fermentação. Isso. Já está Ele abriu um pouquinho e saiu o embrião que tem dentro dessa Ontem tava parte muito terminando. Parece uma minhoca caindo dentro do milho. Se fosse isso, eu nunca iria mais comer milho. Eu não como, eu não gosto. Milho é muito bom com Essa manteiga. imagem pra gente. Milho com manteiga é a Pra melhor gente observar, né? Pra gente tia, observar depois que você justamente falou, o que acontece. Ô, tia, depois que você falou, eu vi do lado. Depois que você falou, eu vi do lado da imagem escrito início do desenvolvimento do milério do solo a partir das sementes. ô, tia, Isso aí, tem uma legenda. ô, tia, o milho com manteiga é a melhor coisa, né? Ô, tia. É. Ô, tia. Também. Eu não acho gostoso, não como. Oi, Josinho. Parece, às vezes tem umas pessoas que vê assim, acham que a cobra, nunca vou comer isso daí, que não sei o quê, aí não sabe que isso aí é o milho, aí é que nem uma pessoa que eu ouvi que falou assim, ó, tava comendo lá um negócio, um hambúrguer, aí deu uma mordida, gostoso, aí a pessoa falou, tá sentindo a guardência? Pô, tô não. Aí, de novo, deu 3 mordidas. Aí o que tava comendo falou assim, isso aqui é feito de quê? Aí ele falou, é de pimenta do reino, que não sei o que, não sei o que. Aí ele falou, aí, olha, aí, se deixa a boca tá começando a arder, né? Tá usando uma máscara. Ô tia, eu comi um negócio com pimenta. No quê? Só que no início eu tava assim, relax, né? Eu tava normal. Só que do nada, a minha língua começou a pegar fogo. Ela começou a arder tanto que eu desejava que eu cortasse essa língua para parar. Mas doeu tanto. Que é isso? Olha isso daqui, olha na minha mão. Olha na minha mão. Tá vendo esse pontinho aqui, ó, que eu tô fazendo? Ó, bem aqui, ó, bem apertadinho, ó. Então, um amigo do meu pai botou no meu pastel. Só que ele não sabia que era o meu. Aí, quando ele botou aquele cantinho de pimenta, e a minha língua ardendo na caraca. Eu não acredito. Alan tá com uma máscara na cabeça. Olha só. Mas olha como vocês estão na sexta-feira. Olha a imaginação de vocês. A gente estava falando do milho, agora a gente está falando de pimenta. Olha só. Ô tia, tudo é relacionado. Lembrei, É plantação.
Ô, tia, teve um dia que eu tava muito maluco. Não, Tava na casa do meu amigo. É um Vai dando serviço meio-dia. também, né? Porque tem o pé da pimenta. Tia, Oi. Ô, tia, teve teve um dia uma que eu tava. vez. Tia, teve um dia que eu tava muito maluco. Aí eu tava lá na casa do meu amigo, eu fiquei comendo pimenta na colher sem parar, tia. E não sentia nada. Nossa. Ô, amigo, você quer comar com um psicólogo Ai, pra você? Porque meio que você tá precisando. Tia, não sentia nada. Eu tenho demência. Ô, tia, sabe o que Pimenta é aconteceu? bom, cara? Eu te chamei de demente. Tia, Tá. teve um dia que minha Ó, prima tem disse. 4 pessoas com o microfone ligado. Desativa o microfone para eu ouvir a Ana Clara, senão eu não consigo. Fala, Teve um Ana dia. Clara. Teve um dia que minha prima de 5 anos pegou uma pimenta do pé e botou na boca. Mas, cara, pimenta Aí é saiu pimenta pulando. não arde muito. Eu também como pimenta de boas. Ô, tia, pimenta deu não arde. ruim. Não arde, não. Ô, tia, sabe o que meu pai Tem fazia para me alguns castigar quando eu não, fazia? mas a maioria dela é válida. Ô, tia, eu tenho uma Ô, tia, história eu acho muito boa. Tia, quando eu tava comendo pimenta, eu tava achando bom. Nem sentia nada. Tia, mas Sabe o arde que meu pai muito. fazia para me Você é meu pai castigar? criança, entendeu? Que pimenta. Ô, tia, Bom, então Ela agora pegou a panelinha. puxava minha que a língua gente vai e colocava precisar do milho agora, tá? Tia, Vamos esquecer ela um pegava a pouquinho do panelinha. Ela pegava a Vamos lá. panelinha. Ana, só um Cortava a instantinho. pimenta toda. Vamos usar agora o exemplo do milho, tá? Apareceu esse milho Davi, sua aí mãe puxava germinando sua pra língua e botava pimenta. frente, né? Que a Ana Clara teve a dúvida do que era essa imagem. Agora, ó, a gente vai virar a página e nós vamos ver o desenvolvimento do milho por completo. Coloca na página 258 e 259, as duas abertas ao mesmo tempo, para a gente poder acompanhar, porque é uma continuação, tá? A página continua. Então, ó, olha lá, o que estava acontecendo na imagem que a Ana Clara teve dúvida é esse primeiro esquema aí da página 258 e 259. É o desenvolvimento do ciclo vital de um milho, tá? Os seres vivos, eles passam por um ciclo de vida, que é o nascimento, o crescimento, a reprodução e a morte. Então, nesse exemplo aí do milho, ó, tá mostrando todas essas etapas do ciclo de vida de um ser vivo. Ó, tem o ser humano aí plantando as sementezinhas do milho. Aí depois, ó, o milho já está germinando, ou seja, nascendo. Tia, né? planta tem sexo? Oi? Planta tem sexo? Masculino e feminino? Não, isso é o tipo da florzinha. Quando é um vegetal, o vegetal ele se reproduz através das flores. A gente vai estudar isso também com mais calma depois, tá? Por isso que aparece aí na quarta imagem inflorescência feminina e inflorescência masculina. É o tipo da flor. No pé de milho dá uma florzinha. Depois que ela dá essa flor, é que ela vai dar a espiga. Que aí a gente vai colher a espiga do milho, tá? Então, a gente tem aí, ó, a pessoa plantando milho, depois esse milho germinando, depois esse milho crescendo, mas aí ainda não tem milho nenhum aí. Aí, na quarta imagem, aparece essa inflorescência, que é uma florzinha que dá. Depois que aparece essa florzinha, é que vai aparecer a espiga do milho. Quando eu vi esse troço, eu falei assim, gente, o que é isso? Parece, gente, Tá vendo? Nessa imagem aqui dá para a gente ver melhor o que está acontecendo, porque tem o ciclo, ele está completo, ele não é uma imagem só, né? Ele está por movimento. Depois que dá a espiga do milho, ó, aí mostra
tudo morto, já todo seco, todo Você já ressecado. fez a chamada? Ainda não, vou fazer agora. Deixa eu só mostrar esses outros dois aqui que eu vou começar a chamada. Aí a gente tem outro exemplo, ó, o da tartaruga, tá? Os filhotinhos aí saindo do ovinho, ó. Depois eles indo em direção ao mar. Depois a tartaruga já no mar e já adulta, tá vendo? Então, ó, nasceu, cresceu. Na quarta imagem, ó, tá se reproduzindo E morre. e depois morreu. O último quadrinho é a morte dela. Tem até um urubu aí comendo o resto da tartaruga, que ela morreu. E por último, a gente tem o ciclo de vida da borboleta. Ó, ela tem aí os ovinhos. Aí ela nasceu, se transformou numa lagarta, porque primeiro vem o estágio de lagarta. Depois, ó, ela faz um casulo. Ela faz um casulo. Ela se desenvolve ali dentro do casulo. Aí, ó, na outra imagem, na quarta imagem, já tem a borboletinha. Só com o casulo já todo sequinho, ó, não tem mais nada no casulo, ela conseguiu sair. Na outra imagem, ela está se reproduzindo, tem duas borboletinhas aí juntas, na folhinha. E na última, ela morreu. Ô, Tá? tia, Então, tem um erro, todos tia. os seres vivos... Ô, professora, Oi? Tia, tem um erro, tia. Tia, tem um erro. A Não, mãe. borboleta tá nascendo. Ó, ela tá nascendo, certo? Aí eu vou largada. Agora, olha onde é que a terceira, onde é que o casulo está pendurado na terceira imagem para a quarta imagem. Ah, sim, porque uma está no galho e a outra está na folha, né? Ô, professor, Pegaram um casulo aí diferente. Pegaram de lugares diferentes, exatamente. Um está no galho, o outro... Boa observação. ô, Uma professor, tá é no verdade galho, que as borboletas comem com as patas? Elas o quê, Kailane? Tipo, elas comem com as patas, tipo, cada patada que elas ganham, alguma coisa, tipo, sei lá, em uma folha é uma Borboleta registrada. tem pata? Borboleta tem pata? É pata, tipo, Borboleta tem pata. Tem patinha. Aquilo é pata o nome, tia? Tem, aí dá pra ver, ó. Mas aqui Mas- o nome é Mas pata. ela não... Ah, É pata. minha vida é uma Ô, mentira. tia, mas que Patas. fico triste, Tá? tia. Não se alimenta pelas patas, não. Elas têm um aparelho que é chamado de lambedor. Então, ele é enroladinho, parece um canudinho. Ele é enroladinho e quando ela precisa se alimentar, ela desenrola isso e chega até a flor, porque ela se alimenta, né, de vegetais. Então, ele Tia, desenrola... você já deu a presença pra gente? Aquela língua de sogra que dá em... Tia, você já deu a presença pra Que a gente? gente assopra e ela... Deixa ela falar, mano. Ainda não. Aquela língua de sogra que a gente assopra e ela desenrola? Sim, eu E já depois tive ela muito. volta? Já viu? Sim, já tive muito. Tia, é melhor fazer a presença. O aparelho 3 bucal da minutos. borboleta é bem assim. Tia, falta 3 minutos. Fez essa Ô, pergunta, tia. eu não queria deixar ela com essa dúvida. Fala, Richard. É que falta 3 minutos. Aí não é melhor já fazer a chamada? Mas a chamada dura Sim, vou fazer agora. Você tem mais alguma pergunta ou eu posso começar a chamada? Pode começar. Pode começar a chamada. Tá, então se vocês tiverem alguma dúvida, lembrarem durante o final de semana, deixa anotadinho aí no livro. Semana que vem a gente conversa. Tá bom? Ô, tia, tia, eu vou ter que sair aqui. Oi. Você já pode botar minha chamada? Minha presença? Tá, eu coloco sim. Obrigada. Conforme eu for chamando, então, aí vocês podem